Tem alguma questão específica? Boa noite, estamos gravando. Se alguém tiver dúvida em alguma questão específica, manda mensagem que a gente tenta resolver. Sim, quando for conveniente na ordem de dificuldade. Mas eu pensei numa ordem mais ou menos de dificuldade que faz sentido e que dá de explicar, né? Ah, beleza, qualquer coisa avisem. Qualquer coisa avisem. Então, para quem não lembra, a nossa aula de quinta passada foi sobre busca binária e soma de prefixos. A gente já tinha falado sobre busca binária, mas nesse caso foi algumas aplicações de busca binária um pouco mais avançadas. E soma de prefixos, eu vou explicar de novo agora. Vamos lá. Primeira questão, resumindo o que ele diz aqui, ele vai ter um array com N pedras, e cada pedra tem um valor, e ele vai perguntar para ti, tem consultas do tipo, qual a soma, isso aqui é um somatório, para quem não sabe, então qual a soma de L até R, dos valores de L até R, né? E ele tem outro tipo de consulta que é se tu considerar o array ordenado. Então, se a gente organizar todos os custos de pedras em ordem não decrescente, isso significa ordenar o array, né? Para quem não sabe. Ordem não decrescente significa ordenado, literalmente. E aí você quer saber a soma de L até R. Então é basicamente o problema de prefixão que eu mostrei na aula, só que em um você resolve no array normal, e no outro você resolve no array ordenado. Então não tem muito segredo. Se a gente consegue resolver para um array, a gente calcula a prefixão dele para responder isso aqui, e depois ordena e calcula a prefixão do array ordenado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, 6, 4, 2, 7, 2. Vamos ver se eu consigo usar isso aqui. Então, prefixão disso, lembrando que prefixão significa soma do prefixo. Então, a gente calcula a soma do prefixo todo. Então, a soma desse prefixo é 6, a desse aqui é 10, aí é 12, 19, 21, 28. Um nome mais certo seria soma acumulada do prefixo. Então, a gente calcula a soma acumulada de todo prefixo, todos os prefixos possíveis. E aí, para resolver a consulta, vamos ver a consulta aqui. 3, 4. Então, para saber a resposta do índice 3 até o índice 4, a gente pega a prefixão até o índice 4 e a prefixão até o índice 3 menos 1, que é o índice 2. Então, isso aqui. Então, a resposta da nossa consulta é esse intervalo, a soma desse intervalo, menos a soma desse outro intervalo aqui, que vai dar 19 menos 10, 9, que é 2, 7, 9, e dá 9. Então, essa foi a nossa revisão de prefixão, é para isso que ela serve, e essa é a aplicação básica. Então, para resolver o problema, o que rola? A gente lê um inteiro N e um array. Então, e aí, prefixão, ordenada. Só para desencargo de consciência, eu estou usando um macro que é VI vectorint. Basicamente, eu escrevo VI e o computador entende vectorint. É só para escrever menos código. Você consegue usar esses macros aqui para escrever menos. Beleza? Então, primeiro a gente calcula a prefixão do array normal. Que vai ficar tipo isso. E aí a gente ordena o array.
calcula a prefixão do array ordenado. Beleza? Só que nesse caso aqui não é uma prefixão, é uma prefixão ordenada. Mais ou menos assim. E aí a gente tem que responder algumas consultas. Tá? Então, que consultas? Que, oxe, aqui. Então a gente quer responder que consultas, beleza? Tá. E tem dois tipos de consulta. Então, a gente trata isso separado, né? Se o tipo for o tipo 1, a gente faz uma coisa. Se for o tipo 2, a gente faz outra coisa. Então, no tipo 1, a gente quer calcular a soma de L até R no array normal. Então, como eu expliquei, isso vai representar, a prefixão vai representar exatamente a prefixão indo até R menos a prefixão indo até L menos 1, né? Como eu expliquei, 2 até 4 seria o prefixo inteiro até 4 menos esse prefixo aqui, que fica esse array aqui. Tá. Então, essa resposta vai ser igual a prefixão. Calma. Então, a gente lê o tipo e a gente lê o L e o R. Tá, beleza. Então, tem que ler o L e o R. E aqui é o de praxe. Prefixão é prefixão até R menos a prefixão até L menos 1. Isso aqui não muda. A única coisa que vai mudar, eu vou fazer assim. A única coisa que vai mudar aqui é que no tipo 2, a gente olha a prefixão do array ordenado. Então, isso é diferente. E aí, explica a resposta. E aí, tem que ver se funciona, né? Se não funcionar, não prestou. Mas deixa eu pegar a ideia, né? De definitivamente não está certo. 3, 0 e 1. Definitivamente não está certo. 24, 9, 28. Parece diferente. Vamos ver o que tá errado. Já achei o que tá errado. Então, não façam isso. Por favor. Ah, recapitulando, a prefixão é a soma acumulada de todos os prefixos do array. Então, a posição. Deixa eu apagar um pouquinho das coisas aqui. Caneta, caneta, cadê a caneta? Não consigo enxergar a caneta, meu Deus. Calma aí, gente. Tô passando por problemas técnicos. Consegui. Então, a posição I na prefixão guarda a soma de todos os elementos até chegar em I. Por exemplo, na posição 2, a gente guarda todos os valores, a soma de todos os valores do prefixo até chegar na posição 2. 6 mais 4. Na última posição, a gente guarda a soma de todos os elementos, porque é o prefixo do array inteiro. Legal. Vamos ver se funciona. Parece certo. 24, 9, 28. E vamos ver isso aqui. 10, 15, 5, 15, 5, 5, 2, 12, 3, 5. Parece certo. Lembrando que você tem que tomar cuidado com long long. Porque se você somar n 10 elevado a 5 números, tem valor 10 a 9, isso vai dar. Então, 10 a 5 vezes 10 a 9 é a soma. Isso vai dar 10 a 14, que não cabe no inteiro. Porque inteiro só vai até 10 a 9. Mais ou menos 2 vezes 10 a 9.
Vai funcionar no meu caso porque eu coloquei isso, define int long long. Então, no meu código, onde eu escrevo int, ele transforma para long long e não dá overflow. E isso é meio errado de fazer, mas eu faço, porque é preguiça. Ficar escrevendo long long em tudo. E vamos ver se funciona. Alguma dúvida, gente, na explicação e na ideia e na implementação? Prefixão eu considero uma ideia bem simples. Geralmente o que é difícil é implementar. A gente fica meio confuso no mais um e menos um das coisas, mas com prática a gente consegue pegar. Então, a próxima questão que eu queria falar é a... Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? De boa, né? Beleza. Ah, pera. Outra coisa que eu queria falar é sobre essa questão. Então, a ideia dessa questão é que ela mistura soma de prefixo com busca binária. Então, qual que é a parada? Se vocês repararem aqui, né? Deixa eu apagar esse. Não vou apagar. Vou escrever embaixo de novo. Então, vou apagar assim. Então, olhem para a soma acumulada desse array aqui. Sim, 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 zero. Vocês percebem que essa soma está sempre crescendo, porque como é uma soma acumulada e os valores são todos maior ou igual a zero, não tem como essa soma diminuir, tipo, ir de 10 para 9. E uma das propriedades que eu tinha falado antes era que em arrays ordenados a gente consegue fazer busca binária. Isso é legal. Mas o que significaria fazer busca binária na soma de prefixos? A gente poderia fazer, por exemplo, existe alguma posição, alguma soma de prefixo que tem valor igual a 12? A gente pode fazer uma busca binária. Chuta esse valor, como ele é maior, a gente tenta para trás. Esse valor, a gente vai cair aqui. E a resposta é sim. Então, como em qualquer array ordenado, a gente consegue fazer busca binária e responder algumas perguntas. E a complexidade é log de n, que é uma boa complexidade. Então, a gente vai meio que usar isso nessa questão. Qualquer parada. Historinhas. Ah, N pilhas ordenadas de minhocas. A esma pilha contém A minhocas. Ele rotulou todas elas com números inteiros consecutivos. As minhocas na primeira pilha são rotuladas de 1 a 1, e as minhocas na segunda pilha são de A1 mais 1 e A1 mais 2. Bom, é meio difícil de entender com o que ele diz, mas eu vou mostrar o exemplo. Então, qual que é a ideia? Eu tenho um array assim, vamos para a questão. Essa não é A, essa é a C, depois eu ajeito. Então, a questão é: então, qual que é a ideia? Se eu tenho um array assim, ele quer dizer que na primeira posição eu tenho 2 minhocas, na segunda posição eu tenho 7 minhocas, na terceira posição 3 minhocas e assim por diante. Aí ele faz uma notação para as minhocas. Como essa notação? Essas duas minhocas do primeiro balde, elas recebem o ID 1 e 2, beleza? Aí, como 1 e 2 já foram usados, quando ele vai denotar o número das minhocas do segundo balde, ele começa do 3. Então é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, tem 7 minhocas. Ele começa a partir desse mais um a numerar elas. Beleza? E assim por diante. Aqui vai ser 10, 11, 12.
que são 3 minhocas. De boa? Ah, deixa eu entender, né, a ideia. Mas aí, o que ele quer na questão? Basicamente, o que ele diz é que ele vai te dar o número que foi o número de uma minhoca e tu tem que dizer em qual balde ele tá, em qual pilha. Então, por exemplo, se ele dissesse 6, tu tem que responder, o 6 tá na pilha 2, nessa daqui. Ou, o 11. O 11 tá nessa pilha aqui. Deu de entender o problema, galera? De boa? É... E aí, qual que é a parada aqui? Ahn, Percebam que o último número que tá nesse coisa aqui, né? No final da pilha, né? Meio que representa a soma acumulada. Então, por exemplo, a soma acumulada aqui é 2, aí 9, aí 12, 16 e 25. Aí o final desse balde é 2, o final desse balde é 9 e o final desse balde é 12. Porque faz sentido, né? A gente tá adicionando. Aqui a gente adiciona mais 7 minhocas, aqui mais 3. Então, os números atribuídos a eles vão aumentando assim, né? Aqui. Então, meio que para saber em, em qual posição um cara tá, eu posso olhar para essa ponta aqui, né? Esse último cara. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho um array que é tipo 2, 9, 12, 16, 25, o cara, ele vai estar, por exemplo, aqui, né? No meio. A ideia é que ele vai estar. Como é que eu explico isso? Ele vai estar, por exemplo, vamos dizer que o cara está entre A e B, certo? Nessa soma de prefixos aqui. A ideia é que é um valor X e X obedece mais ou menos essa propriedade aqui, né? Então, por exemplo, o 6. O 6, ele é maior do que o 2, que é essa ponta, e é menor ou igual ao 9, que é essa ponta. E isso representa o grupo que ele está. Então, dada essa propriedade aqui, isso implica que o X está no mesmo grupo que o B, beleza? Então, X no grupo do B. Então, a ideia é basicamente essa, né? Quando a gente adiciona uma pilha aqui nova na soma de prefixos, ele vai definir um valor final para esse grupo. Então, a gente quer achar o grupo em que eu estou contido. Então, eu sou menor ou igual a esse cara aqui da ponta, mas eu sou maior do que o anterior. E a ideia é basicamente essa. Ah, e é por isso que isso remete à busca binária, porque a gente quer achar uma posição que eu sou menor ou igual a esse cara, e eu sou menor ou igual a esse cara e maior do que esse cara. Beleza? Então, qual que é a ideia aqui? A gente pode só achar a primeira posição em que um cara é maior ou igual a mim. Porque a primeira posição que um cara é maior ou igual a mim, com certeza é o meu grupo. Porque se eu fosse maior ou igual a esse cara, eu estaria no grupo dele. Eu seria 2, né? Então, se eu não sou maior ou igual a esse cara, com certeza eu tô pra frente dele. Pra cá. Basicamente essa é a ideia. Não sei se eu expliquei direito, mas qualquer dúvida, perguntem e peçam para eu repetir de novo. A ideia é basicamente essa. Então, aqui no exemplo ele explica, né? Minhocas 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16. Então, olhando para a soma de prefixos, a gente consegue saber em qual grupo essa minhoca tá. Porque é o grupo que tem um cara maior ou igual a ela. Então, vamos resolver esse problema. Qual que é a parada aqui? Essa é a ré. Parará. Isso aqui.
Então, a prefixão é a mesma coisa. Com o tempo a gente faz no automático já, porque a gente se acostuma. É sempre isso. Hum, Quando você está estudando algum algoritmo, alguma coisa, o principal é você não tentar ficar fazendo sempre de um jeito diferente. Define um jeito que você vê que funciona e faz sempre desse jeito. Porque se você for codar e você quiser fazer sempre de um jeito diferente, você vai se enrolar. Então, tome cuidado com isso. Tá. Então, calculando a prefixão. E agora vem algumas consultas. Responder aqui consultas. Cada consulta, ele passa o número da minhoca. Então, vamos ler o número dela. E a ideia é que ele vai estar no primeiro cara maior igual a ela. Então, como eu já tinha falado na aula de busca binária 3 aulas atrás, achar o primeiro cara maior ou igual, a gente pode usar o lower bound, que retorna o primeiro cara maior ou igual a um número dentro de um array A. Esse AL aqui é uma função, um macrozinho que eu criei, que é o begin e o end, que a gente tem que passar para lower bound. E por sorte também. A gente sempre tem que passar o begin e o end. Existe uma função só para isso? Não, eu criei. Tu consegue criar funções meio que assim, né? Tu coloca o A nome, lower bound? o lower bound. Existe sim. É porque eu codei ela na mão, eu não sabia da existência disso. Mas é legal pra dar na mão pelo menos uma vez, pô, pra você entender como funciona por baixo dos panos. Mas existe, tu acha o primeiro maior igual, e tem o upper bound também, que tu acha o primeiro maior. E aí. É, é legal. Inclusive, eu vou te mandar isso aqui. Tem umas aplicações bem legais disso, que é essa questão aqui. Vou te dar uma olhada. Que é basicamente tudo que tu consegue fazer com o lower bound e upper bound. Consegue resolver todos esses problemas aqui. Existe lower bound. Tu acha o find the first position which file could be inserted without change. Tá, é outra definição. Tudo bem. Não vou entrar nisso. Sim, mas para achar o índice. Então, relembrando. Quando tu faz o lower bound, a função. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele pergunta do 1. Quando tu faz o lower bound, ele retorna. Lembrando que a prefixão tem uma posição vazia aqui, né? Então, ele retorna um ponteiro para essa posição aqui, que aponta esse valor 2. Para achar o índice de um cara, dado o ponteiro, tem que fazer algumas maracutaiazinhas, né? Tamo junto, Ícaro. A pronúncia é Ícaro? Foi mal. Se não for, desculpa. É, tá certo, tá certo. Tá certo? Suave, então. Então, para tu achar a posição de um cara no array dado um ponteiro, é só tu subtrair. Então, tu faz tipo ponteiro menos o teu array.begin. Então, isso é basicamente a distância do início do array até onde tu tá. E isso é o índice, né? Acho que faz sentido isso. Se tu tá na posição 1, tu calcula a distância do ponteiro dela até o começo, isso dá teu índice. Acho que faz sentido isso. Não vou entrar em mais detalhes. Então, isso calcula o índice do teu cara, e é só printar. E isso funciona porque o nosso array de prefixão, ele tem uma posição 0 vazia no começo. Então, quando a gente aponta para esse cara, ele já é o índice 1, esse cara aqui. Então, já é a resposta pra gente. Perceba que nenhum cara vai cair na posição 0 da prefixão, porque as consultas são sempre maior ou igual a 1. Vai passar direto. E aí a parada é que isso funciona.
ou não funciona. Talvez funcione. Tá. Parará, pá. É que eu não sei o que tá errado, você não acredita? Eu vou printar essa prefixão aqui e ver se tá direitinho. Então vamos lá. Então vamos ver. Não, acho que deve estar. Então as prefixões 0, 2, 9, 12, 16 e 25. Aí a gente faz o lower bound de 1. Já sei o que tá errado. Não é A aqui. É prefixão. Haha, faz sentido. Beleza. E aí, Diogo, como é que tá? Ah, sim, basicamente ele dá uma pilha de minhocas. Eu explico melhor no quadro. Então, 2, 7, 3, 4, 9. Eles dão um array. 2, 3, 7. Tá certo? Não, 2, 7, 3, 4, 9. 2, 7, 3, 4, 9. Um array que representa a quantidade de minhocas em cada pilha. Então, por exemplo, a primeira pilha tem 2 minhocas, a segunda pilha 7 minhocas, a terceira pilha 3 minhocas. Aí qual que é o BO? Ele vai meio que atribuir um ID para cada minhoca. Então, quando chega as 2 primeiras minhocas, ele coloca 1, 2. Essas são as minhocas do primeiro balde. Aí, quando chega as 7 minhocas, ele faz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atribui o ID dessas 7 minhocas. E aí, tu quer saber, ele vai te perguntar, tipo, em qual balde está a minhoca com ID 6, por exemplo? E aí tu tem que dizer, tá no balde 2, que é isso aqui. E aqui continua, né? 3 minhocas depois, aí vai ser 10, 11, 12. É de boa até aqui? Essa é a ideia básica da questão. Aí qual que é a parada? Ah, a observação que a gente faz é que para um dado ID, a gente pode pensar que cada balde tem tipo uma ponta aqui, né? Que é o maior número que tá nela, beleza? Então, por exemplo, aqui é o 2, aqui é o 9, aqui é o 12. E essa ponta vai ser exatamente a prefixão do nosso array. Então, tipo, 2, 9, 12, aqui 16 e 25. E a grande parada é que o nosso cara ele vai estar num balde em que ele é menor ou igual a um cara, beleza? Ao cara da ponta. E ele é maior do que o cara anterior. Então, por exemplo, o 6. O 6 é maior do que o 2 e ele é menor ou igual ao 9. Beleza? Então, é basicamente assim que a gente acha em qual balde ele tá. É qualquer parada. Ai, meu Deus. Então, a gente não precisa desse tanto de conta aqui, né? Tipo, acha o primeiro cara maior e tal. O que que a gente pode fazer? Ah, o cara, ele com certeza vai estar no primeiro balde em que aponta, né, o elemento do topo aqui, que representa, é maior ou igual a ele, certo? Por quê? Quando eu acho esse primeiro cara que aponta é maior ou igual a ele, isso já implica que o cara antes dele é menor do que o cara que está procurando. Então aqui, por exemplo, 2, 9, 12, 16, 25. Quando tu dá o lower bound do 6 e acha o 9, isso já implica que o 2 é menor do que o 6, né? Porque esse é o primeiro cara maior ou igual. E é por isso que essa é a resposta, né? É só o lower bound do valor do cara. Aí, dependendo de como tu implementa, tu tem que tratar aqui o mais um e menos um, né? Nesse bagulho. Mas como a minha prefixão tem uma posição vazia, que é o prefixo vazio, que é 0, 2, 9, 12, já fica certo.
Quando ele cai no 9, ele já vai dizer que é no balde 2. E aí tá funfado. 0, 1, 5, 3. Esse aqui. Deu de entender, Diogo? É mais ou menos essa a ideia. De pôr, né? É, tranquilo. Essa aqui. Agora eu queria falar da F. É uma ideia. É porque eu expliquei na aula a ideia, mas eu não implementei. Ah, é uma ideia bem comum e eu vou tentar explicar de um jeito que vocês consigam aplicar em mais questões. É, então, eu faço com map também, bota fé. Mas a ideia é que tu vai tipo, calculando a soma acumulada, então é prefixão. Tu vai sempre somando. Mas dá de fazer de vários jeitos. Se o array não tiver negativo, dá de fazer com busca binária, two points. Ah, sim, mas tem negativo nesse caso, então não dá. 10 a 14 tem que usar long long. Então, já começa daqui. Então vamos lá, galera. O problema. Ele escreve um array de números inteiros. Então, ele pensa num número inteiro S. E ele quer saber quantos conjuntos não vazios e consecutivos. Então, né, é como um sub-array aqui, que vai de L até R, tem a soma exatamente igual a S. Então, resumindo, essa é a F. Oh, meu Deus. Então, ele te dá um array, aqui, né? Não. E ele quer saber quantos sub-arrays tem soma exatamente igual a 2. Então, aqui, por exemplo, esse sub-array tem soma igual a 2. E esse sub-array tem soma igual a 2. Porque é 1 mais 2, 3, menos 1, 2. Beleza? Boa noite, José. Depois você resolve as questões. Estão bem divertidas, tá? Tamo junto. Boa sorte no seminário aí. Ah, sim, esse sub-array aqui tem soma 2, né? Porque 1 mais 2, 3, menos 1, 2. E esse sub-array também tem soma 2, porque é menos 1 mais 1, 0, mais 2, 2, menos 1, 1, mais 1, 2. Então, também corresponde. Na verdade, são 5. É porque também tem esse aqui e esse aqui. Qual que é a ideia? Então, perceba. Na prefixão, a gente conseguia responder que um dado intervalo PSR, né? Tipo, o soma... Eu vou escrever assim. Soma de L até R era PS de R menos PS de L menos 1, certo? Isso aqui. Só que agora a gente pode pensar de maneira meio invertida, né? Então agora a gente já tem a soma, que é igual a K, e eu vou dizer que eu quero achar para cada R quantas posições L existem, que isso aqui é verdade. Então como é que ficaria? Ahn, eu quero achar uma posição. Opa, vamos pensar aqui, né? Assim, a gente passa o K para cá e passa o L para lá, esse PS de L menos 1 para lá somando. Então, qual que é a ideia? Quando a gente meio que inverte essa equação, a gente consegue enxergar de outro jeito, que é, para cada R, a gente quer achar posições em que a soma acumulada que era até aquele momento era o que eu tenho agora menos K. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero que a soma seja K é igual a 4, beleza? E aí, vamos imaginar isso aqui. Isso aqui. 2, 3, 1. Então,
A soma acumulada aqui fica 2, 5, 6. Ah, quando eu tô nesse 6 aqui, eu vou procurar posições em que a soma era 6 menos 4, que é igual a 2. Então, tem uma posição aqui que é igual a 2. E por que que ela é uma resposta, né? Se você reparar bem, nesse intervalo aqui do 2 até o 6, ah, a sua soma variou em 4. Então, a lógica é basicamente essa. Eu quero, para cada posição R, eu quero achar quantos L's existem em que a variação entre elas foi K. E é essa ideia aqui, né? Então, se em alguma posição a minha soma era o, o atual menos K, e agora eu estou em atual, isso significa que nessa transição aqui eu andei K. Então eu adiciono na resposta. Essa é a ideia, basicamente, para achar quantos subarrays funcionam. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Essa é a F. Ter o NS e um array. Esse aqui. Então, a gente não precisa nem criar a prefixão aqui. A gente pode fazer dinamicamente. Então, por exemplo, soma inicial é 0, certo? E a gente tem que criar um map para contar. Então é tipo, quantas vezes essa soma apareceu na soma de prefixos, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, a prefixão tá assim, né? 0, 2, 5, 6. Quando eu estou no 6, eu quero saber quantas vezes a soma 6 menos 4 apareceu, que é o 2. Apareceu uma vez. Então, eu aumento a minha resposta em 1, beleza? Então, qual que é a ideia? A minha soma vira soma mais x. Eu vou ter uma variável de resposta, né? E eu aumento a minha resposta em a soma que eu tenho atualmente menos s. Porque isso representa posições em que, se eu escolher ela como início, a variação foi k. Então, L em que PS de R menos PS de L menos 1 é igual a K. E aí eu aumento a resposta por esses caras. Só que quando eu termino de processar um cara, eu tenho que adicionar ele como possível opção para quem vir na frente. Então, por exemplo, eu começo no 0, então frec de 0 mais. Ele vira uma opção possível. Quando eu vou pro 2, eu vejo, tem alguém que é 2 menos 4, que é menos 2? Não. Mas mesmo assim eu aumento a frequência dele. Então, tem um prefixo com soma acumulada 2. E aí, quando eu adiciono esse cara no mapa, perceba que eu consigo usar ele no 6. E aí é por isso que eu consigo resolver o problema. E aí no final é só tentar a resposta final. É um código bem simples. O mais difícil é essa ideia é um pouco abstrata e tem uma matemáticazinha. Então, tentem resolver sozinho e resolvam um problema assim. Tentem bater cabeça um pouco com isso. Mas não é tão complexo assim. É, a principal intuição é a variação foi K. Então, olha para essa soma aqui, inverte. Então, a gente está procurando posições em que a variação foi K. Tipo isso. Se fez algum sentido. E vamos ver se funciona. Ah, 3. Está errado. Está errado porque eu tenho que considerar o prefixo vazio. Então, de início, eu já posso considerar o prefixo vazio como, né, uma opção para quem está chegando. Então,
Sempre considera ele. Então, porque, por exemplo, ah, imagina que o teu array é só um 5 e tu quer achar arrays com soma 5, né? Então, qual que é a ideia? A prefixão desse cara é 0, 5. Quando tu chega no 5, tu vai procurar ah, caras que tenham a soma 5 menos 5, que é 0. Então, esse cara é possível e realmente tá certo, porque a soma desse subarray aqui é 5. Então, o prefixo vazio é uma opção possível. Tem que sempre lembrar de somar esse cara aqui, tá? 5, legal. E esse aqui. Deu de sacar a ideia? Se precisar, eu posso repetir alguma coisa. Talvez a implementação seja um pouco chata quando você está fazendo a primeira vez, mas é só a primeira vez. Depois fica mais de boa. E essa questão cai muito em entrevista. Ela é bem clássica, assim. Essas coisas de usar mapa para olhar é bem clássico. Lembrem de usar long long, tá? Porque no próprio array, os números já vão até 10 a 14. Não, a própria soma já vai até 10 a 14. Então, isso aqui, só de ler, você já dá overflow. Então, tome cuidado. Usem long long. É, Só que agora eu tô sem ideia de questão. Então, eu posso fazer essa aqui. Eu não expliquei uma desse assunto ainda. Então, vou fazer essa e depois fica meio livre para vocês pedirem questões de algum que vocês fizeram aí. Então, AG. Bom. Vamos lá. Karen é o nome da nossa personagem e ela conhece N receitas de café. A mesma receita sugere que o café deve ser preparado entre LI e RI graus. Não, ainda não. Boa sugestão. Antônio Oliveira é o Gemerson? Ou eu tô ficando doido? É, né? Tá, foi mal. É. E aí, Gemerson, de boa? Tá. Vou fazer das muralhas. Beleza, beleza, beleza. É porque é muito formal o Antônio Oliveira. Eu me sinto intimidado. Ahn, Vamos lá. A mesma receita sugere café entre LI e R graus para atingir o sabor ideal. Então, uma temperatura é admissível se pelo menos K receitas recomendarem. Então, ela faz que perguntas? Em cada pergunta, ela só quer preparar café com uma temperatura entre A e B. Quantas temperaturas admissíveis caem dentro desse intervalo? Então é meio confuso essa questão, é uma loucura, um monte de receita e pergunta e isso aqui, graus, mas qualquer ideia. Então, por exemplo, vamos olhar esse aqui. Tá. Vamos olhar esse exemplo aqui. Tô ficando sem espaço. Vou para cá. Vou para cá. Essa é a G. Então, G. Então, qualquer ideia. Então, 90 até o 100. Tá? Vamos fazer assim. 90, 91, 92, 93. Tá, peraí. Vou fazer melhor que isso. 90, 91, 92. Ai, meu Deus do céu. 3, 94. Não vai caber, não. Vontade de entender. Só para explicar. Então, qual que é a ideia? Quando ela fala que. Então, qual que é a ideia? A gente quer saber para cada receita em quantas. Não, mentira. Para cada temperatura, em quantas receitas. Não, é isso mesmo.
para cada temperatura em quantas receitas ela aparece. Então, por exemplo, a 10ª receita sugere que o café é preparado entre LI e RI graus, beleza? Ah, então, qual que é a ideia? Eu posso calcular para cada grau em quantas receitas ele aparece. E aí, ah, eu vejo se ele é maior do que, pelo menos, então, se ele for maior ou igual a K, então é admissível, beleza? Então, qual que é a ideia? Então, por exemplo, quando ele diz que a receita indica entre 91 e 94, o que que eu faço? Eu somo 1, 91, 1,92, 1,93, 1,94. Quando é 92 até 97, eu somo mais 1, 92, opa, mais um 92, 93, 94, 95, 96, 97. E a ideia é que no final eu vou ter quantas receitas acumularam, quantas receitas, meu Deus, em quantas receitas cada temperatura apareceu. Então aqui, 1, por exemplo, 2, 2, certo? Ah, e sabendo isso, eu consigo saber quantas receitas tem a temperatura maior ou igual a K. Beleza? Então, primeira fase do problema. A gente vai calcular para cada receita, mentira, para cada temperatura em quantas receitas ela aparece. Então, vamos resolver isso primeiro. Estou me confundindo entre receita e temperatura, gente. Desculpa. Oxe, gente. Então, aqui eu leio um inteiro NK aqui. NK. E aí. Então seria algo assim, né? Tipo. É, para cada temperatura, contar em quantas receitas aparece. Beleza? Ah, qual que é o BO? Então, eu expliquei isso na aula, mas vou tentar dar uma noção de novo. Se em cada coisa dessa, né, você faz um for int de L até R, CNT, então, algo assim, né? E de no de L até R, CNT de I mais mais. Perceba que você tem N, então N vai até 2 vezes 10 a 5, e esse intervalo pode ser de 1 até 2 vezes 10 a 5. Então, se eu for fazer esse update assim, né? N, e aí cada update vai ser 2 vezes 10 a 5. N também vai ter 2 vezes 10 a 5. Isso vai ficar 4 vezes 10 a 10, que não passa nem ferrando, né? Tipo, não tem como fazer esses updates assim em força bruta, fazendo for de LTR. Então, esse aqui. Qual que é a ideia? Na aula eu expliquei uma técnica que consiste em, para fazer somas em range, sem consultas no meio, você pode fazer uma técnica de... Então, por exemplo, eu quero adicionar um de LTR. Eu posso somar um em L e subtrair um em R mais um. Isso funciona por quê, meu Deus? Então, por exemplo, qual que é a ideia? A ideia é que eu vou fazer isso aqui, fazer essas duas operações, e depois calcular a prefixão. Então, por exemplo, de início, se o array está tudo zerado, a prefixão dele é 0, 0, 0, 0, 0, beleza? Só que, quando... Então, por exemplo, quando você coloca... Meu Deus, que borracha grande. Tá, vai. Quando você coloca um aqui, o que acontece com a prefixão? Vai ficar 0, 1, 1, 1, 1. Então, perceba, quando eu tenho um valor aqui na prefixão, ele se propaga até o final dela, certo? Porque a prefixão sempre olha para a posição anterior e continua somando, beleza? Então, qual que é a ideia?
Se eu quero somar de L até R, então eu posso colocar esse valor para somar na prefixão, e a partir da posição que eu quero que pare essa soma, eu coloco o menos 1. Então, por exemplo, apagar isso. Então, vamos aqui só lá. Opa. Por exemplo, se eu quero somar só daqui até aqui, eu coloco o 1 no começo e menos 1 na primeira posição, que não é mais para somar. Então, quando eu for calcular a prefixão, fica 0, 1, 1, 1 mais menos 1, 0, 0. Então, eu propaguei daqui até aqui, e a partir daqui não propaga mais, porque eu botei menos 1. Beleza? E aí, no final, o array fica bonitinho. Olha aí, gente, que fofo. E isso funciona mesmo se for várias consultas de LTR, que não importa. Então, essa é a ideia que a gente vai usar para resolver a questão. Então, por exemplo, a gente vai ter N receitas, e cada receita tem um L e um R. E a ideia é que a gente faz isso, né? Que eu falei. Soma um aqui, subtrai um aqui. E no final tem que lembrar de calcular a prefixão. Então, por exemplo, igual a 1, enquanto 1 i for menor do que k, que é o tamanho do array, e aí ps de i mais igual a ps de i menos 1. I menos 1. Então, calcula a prefixão normal. Na verdade, a prefixão aqui é o contador temp, que é o que a gente quer para cada temperatura contar em quantas receitas ela aparece. Então, isso funciona. Aí, qual que é o BO? Depois, ele quer fazer que perguntas? E a pergunta é, entre A e B, quantas temperaturas são admissíveis? E o que que vira? Agora vira uma prefixão de novo. Só que agora, em vez de se calcular para cada temperatura em quantas receitas ela aparece, agora eu quero calcular, tipo, da iésima temperatura até a jésima, quantas são admissíveis. Então, qual que é a ideia? A gente vai pegar esse array de temperaturas, que vai estar tipo assim, 0, 1, 2, 0, 2. Aí, por exemplo, K é igual a 2, beleza? Então, qualquer valor que tiver maior ou igual a 2 é admissível. Aí, se não for admissível, coloca 0. 0, admissível 1, 0, 1. Então, a gente tem as posições em que é admissível. Então, a gente pode dizer que isso soma 1, né? Certo? E aí vira um problema de prefixão normal, que é, dado um array, eu quero a soma de LTR. Então, aqui vai ficar 0, 0, 1, 1, 2. Essa é a prefixão. Se eu quiser saber a soma acumulada de aqui até aqui, fica só prefixão daqui até aqui, menos a prefixão daqui até aqui. PS de R menos PS de L menos 1, pela milésima vez na aula. Então, dado que a gente tem esse array aqui, agora a gente vai ver um outro array que é admissíveis. Então, para cada temperatura, 1, se for admissível, e 0, caso contrário. Então, faz um for de... Temperatura pode ser 0? Não, não pode. Então, de 1 até k, eu faço que admissível nessa posição é... Então, se a minha temperatura for maior ou igual a k, admissível vai ter valor 1. Caso contrário, vai ser 0. Então, isso aqui já resolve, né? Porque é um booleano, 0, 1. E aí vai salvar 0, 1 aqui. Beleza? E aí agora, meu Deus, mais um array. Prefixão.
Cá mais um. Aí agora a prefixão tem que ir assim, né? Até cá. E ela calcula PS de I, que é igual a PS na posição anterior, mais o que se é admissível ou não nessa posição agora. Meu Deus, mas calma aí. É porque isso aqui já tá um indexado, né? Meu Deus. Então, é assim. Tá certo isso. É, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá. Não vamos se perder num indexado e não e zero indexado. Então, a posição I, eu pego, né, se é admissível ou não, e a posição anterior da prefixo, né? Porque tem prefixo. E agora eu respondo que consultas na forma AB, meio A e B, e printo o de parte. B e A menos 1. E eu acho que é isso. Isso é meio chato, hein? Tu é doido. Tá, resumindo. Calcula a cada temperatura quantas receitas ela aparece. A cada temperatura, cria um array que marca para cada temperatura 1 se ela for admissível e 0 se ela não for admissível. E calcula a prefixão com esse array. Beleza? E aí com isso a gente consegue responder as consultas em range para saber quantas temperaturas são admissíveis de L até R. Ou de A até B, nesse caso. E aí é meio que isso. Vai ser a G? É a G. G. E aí dá overflow, coisa boa. Vamos ver o que rolou. L. Que deu, meu Deus. Deu overflow aqui. L. Tô entendendo. 91. Oxi, o K. Ai, calma aí, gente. Ah, não é o K, não, gente. Tô ficando doido. Ah, então, na verdade, gente, a temperatura pode ir até o máximo. A temperatura pode ir até 2,10 assim. Então, eu vou criar uma variável aqui que é o valor máximo, xn, que é 2 vezes a 5. E vou criar uma posição a mais porque não estamos com falta de espaço. Então, aqui não é K, gente. Aqui é o maior valor possível. O que a gente não consegue definir, ele não define no input até onde os valores vão. Então, a gente tem que criar um array grandão. É meio chato. E aí, para não dar overflow, tem que criar um array gigante. Mas a gente consegue calcular essa soma e aí, né, cada temperatura. Outra opção era, eu lia o array, eu lia esse cara aqui, e eu achava qual era a maior temperatura, aí eu criava o array com essa maior temperatura, e depois eu fazia isso. Mas eu tô preguiça. Então, eu vou só criar um array com o maior tamanho possível e torcer para funcionar. 0, 0, 0, parece certo. Vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos analisar tudo de novo. Vou printar essas prefixões aqui. Debug. Vamos lá. Primeiro ver se tá funcionando aqui. Tô achando que tá tudo zero, né? Tudo zero. Então aqui, né? Parará. Então, vamos... Ah, olha a merda aqui. Olha a merda. Tá, então a gente tem que calcular até max n, né? Porque é a maior temperatura possível. Max n. Max n de novo. Tá, beleza. Então aqui a gente calcula até o max n tudo que eu falei. E vamos ver se funciona. 3304. Tá certo. Então vamos ver se funciona para esse caso aqui.
Tem que estar zero. Zero, legal. E esse aqui, certo? Tá. A questão meio chatinha, gente. Me arrependi agora de ter tentado fazer ela. Eu não sei qual dá. Mas basicamente, para cada temperatura, conta enquanto a 60 aparece. Calcula esse vetor de admissíveis, que é para cada temperatura 1, se é admissível ou não. E a gente usa isso para calcular a prefixão, para conseguir responder as consultas. Beleza? Talvez tenha ficado meio confuso. Eu tô meio gripado, então é sempre bom. E na maratona a gente não tem muito problema de memória. Então, tipo, a gente tem que estar meio que sobrando memória na maior parte dos problemas, não em todos. Então a gente pode. Alguém pode estar se perguntando sobre complexidade, porque, meu Deus, o Max N aqui. Mas perceba que no pior caso, a gente roda 3 fors até o Max N. Isso é de 3N e isso passa. Lembrem que na análise de complexidade, as constantes vão com Deus. Então, se você diz que a sua complexidade ficou O de 3N, isso é O de N, né? Mas também, se você analisar na mão, 2 vezes 10 a 5 vezes 3, dá 6 vezes 10 a 5. E tá de boa ainda, né? Só 3 for, tá de boa. Então, né, vamos ver se funciona, né? É que não funciona. Tô muito confiante, não. Demorei meia hora pra acabar a questão. E agora eu posso fazer das muralhas, talvez. Passou, legal. Tá, acho que eu vou fazer das muralhas. Ela é legal porque ela tava na sub do ano passado e ninguém fez. Quer dizer, só nós. E o mais engraçado é que eu não fiz com busca binária na resposta. Eu fiz de um jeito muito mais difícil do que isso. A L? Qual é a L? A L? Bicho, e se eu te falar que a L é literalmente a F? Tipo, literalmente. Sem tirar nem pôr. Depois você dá uma olhada. É tipo assim, o código não muda nem uma linha. Não ironicamente. Quer dizer, é um string, né? Só tem que tratar isso. É até engraçado, porque esse problema, ele vem mascarado de uns problemas assim, e aí tu fica lendo o problema e tal. E aí tu fica, ué, não é só aquele problema de subarray de tamanho K? E aí tu coda e passa, pô. E ele aparece assim, escondido, pô. Tem vários problemas assim, pô. Eu coloquei mais pra treinar essa capacidade de identificar o problema em vocês. Mas é meio chato mesmo. Depois tu dá uma olhada. Então, pô, às vezes tu lê um problema e fica pensando em 1 milhão de coisas, pô, mas nem essas Coca-Cola toda, não. Deixa eu abrir aqui a L. Ela qual que é a parada? Então, a substring tem que conter exatamente K caracteres. Ou K caracteres 1, né? Então, se tu fizer a prefixão, a soma acumulada de quantidade de caras que são 1, tu pode usar aquela mesma ideia de prefixão, que é achar posições que tenham atual menos K, 1. E aí, funciona. Não vou resolver ela porque eu já codei a outra, então é a mesma coisa. Sim, a muralha, legal. Sacou? É, é bem de boa. É de boa, de boa. Então, gente, como eu disse, teve essa questão ano passado e só nosso time respondeu. E eu fiz de um jeito bem difícil, na verdade. Eu não fiz com busca binária. Eu usei uma lógica um pouco diferente. E no final falaram, conversando com a galera que fez, né? Falei, oi, essa aí, como vocês fizeram? Aí falaram, não, só busca binária na resposta, muito fácil. E eu fiquei, droga, era só fazer busca binária na resposta. E, e essa é uma dica boa, gente. Sempre que vocês verem máximo e mínimo nas questões, pensem em fazer busca binária na resposta. Porque se for, é mais fácil. Então,
Então, relembrando, né? Qual que é a condição? Eu já me perdi nesse quadro aqui. É aqui mesmo. Ah, qual que é a condição para busca binária na resposta? Então, basicamente, o que a gente está procurando? Então, vamos ver aqui. Maior altura mínima possível da muralha após o único reforço, tá? Então, como é que é a parada aqui, meu irmão? Tá. Então, algo assim, né? Então, vou pegar um negócio de outra cor pra ver se ajuda. Então, assim, né? Tu tem um gráfico assim e assim. Bom, nessa questão, qual que é a parada? Tu quer que a maior altura mínima possível. Então, qual que é a parada? Tu, con- tu concorda que se eu conseguir colocar as muralhas numa altura X, eu consigo colocar na altura x menos 1 sempre? E x menos 2? Porque se a condição está cumprida para x, eu posso considerar que também está cumprida para x menos 1, né? Porque é como se eu estivesse derrubando pedras da muralha. E isso eu consigo fazer. O que eu não consigo é adicionar. E a mesma coisa aqui. Se eu não consigo, com o valor y, é, colocar pedras na muralha, ah, eu não vou conseguir com y mais 1. Porque se já faltou pedra com y, avalie com y mais 1. Então, a primeira intuição que a gente tem que ter quando vai responder um problema de busca binária na resposta é olhar para a função de resposta e ver essa propriedade aqui, né? Que é, se eu consigo com y, eu não consigo com y, foi mal. Se eu consigo com x, eu consigo com x menos 1. Se eu não consigo com y, eu não consigo com y mais 1. E pode estar invertido, tá? Em problemas de mínimo, a função pode estar tipo assim, né? E aí vira um problema de máximo. Achar esse cara aqui. Nesse caso aqui é de mínimo. Mas independente. Aí, depois que tu identifica essa propriedade de... Isso aqui, na verdade, é monotonicidade, né? Mas ninguém fica pensando nesse nome gigantesco na hora da prova. Tu pensa, se eu consigo com y, eu consigo com y mais 1 e vice-versa, né? Ou se eu não consigo. E aí, depois que tu percebe essa propriedade, tu tem que inverter o problema. Então, agora, em vez de qual é o máximo... qual é a pergunta mesmo? Ah, ai, droga. Droga. Uai, bugou. Tá bom. Então, agora, em vez de a maior altura mínima, o teu problema vira. Tá, agora vai, hein? Foi. Em vez de qual é a maior altura máxima, o teu problema vira. Dado um valor x, eu consigo com que todas as muralhas tenham valor pelo menos x, e o teu problema vira esse. Aí tu testa, se tu conseguir, tu tenta aumentar. Se tu não conseguir, tu diminui. Aí, como que testa, né? Essa é a parte difícil, quando você tá fazendo busca binária. Como diabos eu testo se dá ou não? A ideia que eu tive, eu não resolvi essa questão com busca binária, mas a ideia que eu tive, depois que falaram, é que tem um array aqui, né? Então, por exemplo, 5 4 3 2 1. Texto. Ok? Eu testar, por exemplo, 5. Testando 5. Vou achar.
Ah, eu não expliquei o problema, né? Mas basicamente, tu vai. ahn, Tá, qual que é a ideia? Dado esse array aqui, o que que tu vai fazer? Tu vai escolher uma posição, beleza? Aí tu soma, tu tem um valor K, tu soma K aqui, K menos 1 aqui, K menos 2 aqui, até o K chegar em zero. Então, qual que é a intuição para resolver o problema? Se eu estou testando se eu consigo botar todo mundo em 5, quando eu chego no primeiro cara, que é menor do que 5, por exemplo, aqui ele é o 4, né? É, então, se é tipo K, K menos 1, K menos 2. Então, aqui, por exemplo, quando eu chego no 4 e eu vejo que deu merda nele, não cheguei em 5, então eu tenho que começar a construir a partir dele. Ah, só que eu tenho que construir nele um bloco. Então, seria tipo um bloco nele, dois blocos nele, três blocos nele, quatro. E aí, se der merda em alguém aqui, por exemplo, imagina que tu tem. Só exemplo, né? Menos 4 aqui. Tu coloca 5, mas não chega em 5. Então, essa não é a resposta possível. E por que que eu tenho que olhar para o cara mais à esquerda, né? Porque se eu começar a construir em algum cara na frente dele, ele não vai ganhar nenhum bloco e vai dar merda. Então, eu tenho que sempre olhar para o cara mais à esquerda que não consegue responder a condição para X que eu estou testando. Talvez tenha ficado meio confuso. Então, deu de entender, era o James que tinha pedido, deu de entender mais ou menos a ideia. Tipo, tô testando colocar a muralha num tamanho X, e a posição mais à esquerda, que não é X, que é menor do que X, tu tem que começar a construir nela, beleza? Essa é a primeira intuição. Ah, e aí a segunda afirmação que a gente faz é que ah, se o meu cara precisa de um valor Y para chegar nesse cara, então é, ah, então meio que eu posso saber em qual passo eu já tô. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu tô olhando pro 4, beleza? Eu preciso adicionar uma pedra nele, beleza? Então, se tu reparar bem, ele constrói da direita para a esquerda, mas tu consegue saber em qual passo tu tá. Então, se eu tenho que somar um nesse cara, eu somo um, aí eu vou tipo um, dois, três, quatro, até chegar em K, né? Eu defino o início do subarray. Mas, por exemplo, se fosse 5, 3, 2, 1, e o meu K, e eu quero saber se eu posso 5. Então, eu testaria, tipo, se tem que ir pra 5, esse cara tem que ser 2, aí esse 3 e esse 4. Tipo, é como se o um começasse aqui, mas eu não vou começar o 1 no 3, porque ele tem que somar 2. Faz sentido isso? Talvez eu esteja explicando muito mal, né? Mas a ideia é essa. Que é tipo. Ai, cadê meu Deus? Ele vai. O, o cara que ganha caboclos é o que tá mais à direita. Mas. Deu pra pegar a ideia, né? Então. Não, se eu tô na posição que eu tenho que ganhar 2, é como se eu já estivesse na segunda posição, né? Tipo assim. Aí eu acho que eu vou codar pra. Eu nunca codei ela, talvez eu passe vergonha, mas só para ajudar vocês. Então, qual que é a ideia? Essa é a J. Tá. Eu vou ler um N e um K e tu lê uma R. Vamos criar uma função para testar.
se eu consigo com um valor aqui. E aí eu tenho um L e um R, que geralmente eu coloco um valor tipo gigante, para não ficar me preocupando. Acho que não tem como. Não tem como passar disso aqui. Então, faltou uma 10 aqui, e aí busca binária neles. Então, eu chuto um valor, que é o meio. Se eu consigo, com esse valor, eu tento aumentar. Se eu não consigo, eu diminuo. E a resposta. E se eu consigo, essa é uma resposta possível, né? Então, basicamente isso. No final, eu printo a resposta. E aí, todo problema de busca binária tem esse mesmo formato aqui, né? O padrão. A resposta. Não, todo problema de busca binária na resposta tem esse mesmo formato, que é tipo, testa, resposta, vai para cima ou vai para baixo, depende, e printa a resposta. E aí o problema vira essa função aqui, que é consigo fazer com que o mínimo seja val blocos. Então, qual que é a ideia? Achar a primeira posição em que a de i é menor do que val. Então, vamos lá. Índice. Então, esse vai ser o índice da primeira posição, que é menor do que val. Aí eu vou fazendo aqui, if a de i menor do que val, index igual a i, dá um break. Se eu não achei ninguém menor do que val, quer dizer que toda a muralha já tá, tipo, desse tamanho, de val, pelo menos, então já deu certo, beleza? Aqui eu não achei ninguém. Aí qualquer parada. Vamos lá. Aí eu tenho que saber quanto eu preciso para esse cara. Então, quanto eu preciso é val menos AI. Beleza? E aí, qual que é a ideia? Vamos lá. Vamos fazer uma coisa assim. Tá. Então, como eu tinha falado, a posição que eu tô nesse negócio de ir colocando blocos nas muralhas, que vão aumentando, a gente pode definir assim, né? Então, se eu preciso ganhar 2 blocos, é como se eu já estivesse na segunda posição dos coisas. E aí, qual que é a ideia? Eu vou no meu array, e eu vou aumentar todo mundo, enquanto esse cara aqui for menor ou igual a K. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um auxiliar aqui, um vetor, que é igual ao A, e vou modificar ele, né? Para conseguir testar de boa. Então, aqui não importa. Aí o que eu faço? Alce, índice, mais igual a quanto? Aí em cada índice eu vou lá e faço i mais igual a quanto? Então, quanto? Mas tá meio gambiarra, né? Mas vamos lá. Aí, beleza. Quando eu defino a posição de início do que eu vou começar a somar, que é o primeiro cara que deu errado, eu posso só ir somando todos os outros da frente, porque isso já está definido arbitrariamente, beleza? E aí eu vou somando todo mundo, e no final eu checo. Se alguém for menor do que o valor que eu coisei, eu retorno falso. Senão eu retorno. Beleza? E aí é isso aqui. Quanto, né? Quanto menor ou igual a K, e mais, quanto mais. Parece certo. Começo de índice mais I. Nem precisava dessa gambiarra aqui, né? Era só fazer índice.
mais bonito. E aí a gente testa e eu espero que funcione. Porque senão ficaria feio pra mim. Mas acho que a ideia é basicamente essa. Tu acha a primeira posição que ele tá menor e obrigatoriamente tu vai ter que somar nele. E aí coloca o valor dele pra ser o que ele precisa e soma os que estão na frente dele, que ainda dá. Basicamente isso. E aí, acho que funciona. 6. Funcionou. Vamos ver esse aqui. 2 e 7. É. Funcionou no caso de teste. Vamos enviar aqui. Eu realmente nunca codei essa questão antes, mas espero que funcione. Mas acho que a ideia é por aí. Acho que tu te pegar a ideia, né? Esse é o rumo. Modular no caso 7. Coisa boa, coisa boa. Eu não faço a menor ideia do que tá errado. Galera, não é, fica aí a ideia pra vocês. Eu acho que eu não vou conseguir resolver. Não é long long, tá com long long já. Acontece com todo mundo, velho, acontece. O cara vai codar a questão assim, acho que vai ser fácil. Eu acho que entre debugar e conseguir fazer mais uma questão, eu vou fazer mais uma questão. Eu acho que a ideia é por aqui. Deve ser alguma implementação ruim aqui minha, que não sei qual dá. Tipo isso aqui que tá meio feio. Ave Maria. Quanto menor é igual a K. E mais mais, quanto mais mais. Ixi, sou. Tá. Será que é isso? Não, mas aqui já vai resolver. Não, não é isso, não. Porque já resolve, né? É, não. É, sei não. Tá certo. Olha o quanto. Nossa, não pode ser. Acho que vamos pra próxima. Ah, a gente pode falar dela. Essa aqui, né? Essa aqui? Divisão do array. Tem essa e tem a O também, que é de array. A O é essa daqui. Essa aqui. Tá fazendo? A O é de boa, pô. A M, beleza. Só ler isso aqui de novo, só pra ver se eu não perdi nada. Fiquei traumatizado. Hum, uhum, uhum, de fato. Hum, ah, será que é isso? Acho que eu já sei que tá errado. Por isso te corrigir. É, já sei que tá errado, mas beleza. Ahn, depois eu te explico que tá errado nela, Jameson. Não. Ah, tem que ter um ajustezinho nessa ideia aqui, tá? Talvez não esteja tão certa assim a minha ideia. Divisão do array. Então, sua tarefa é dividir o array em K sub-arrays de tal modo que máxima, a soma máxima em um sub-array seja a menor possível. Tá, então é meio que tu divide o sub-array e aí comparando todos os sub-arrays, a soma entre todos os sub-arrays, a soma máxima entre cada um deles tem que ser a menor possível. Tipo assim, por exemplo, por exemplo, é, aqui, 2, 4, 7, 3, 5. Então, por exemplo, na questão ele define o sub-array com o valor 8.
Então, o subarray seria 2, 4, 7 e 3, 5. E aí, perceba que o máximo entre todas as somas de subarray é tipo 6, 7 e 8. E o máximo entre isso aqui é 8, né? Então, essa é a ideia da questão. Tu define os subarrays, de algum modo, que tu define, e o máximo tem que ser o mínimo possível. E aí a ideia é que, por exemplo, se tu jogar o 3 pra cá, esse subarray vira 10, então fica pior. E aí tu não consegue mexer nos elementos de uma forma que melhore além de 8. Beleza? E isso aqui é, de novo, busca binário na resposta. Já dando spoiler. Então, qual que é a ideia? Se eu consigo criar uma divisão em que deixa eu pensar. Se eu consigo criar uma divisão em que o máximo é. Então vamos definir assim, né? Chutando um valor x, a soma máxima é menor ou igual a x. Beleza? Esse é o nosso chute. Então, se eu chuto um valor x e eu consigo criar os subarrays de forma que a soma máxima é menor ou igual a x, funciona. Então percebe que para x mais 1, isso também funciona? Por quê? Porque eu posso só fazer do mesmo jeito que eu fiz com x e vai ser menor ou igual a x mais 1. Porque se é menor ou igual a x, vai ser menor ou igual a x mais 1. Make sense? E essa é a ideia, basicamente. E aí a questão vira: como testar para um valor x? Né? E qual que é a parada, né? Por exemplo, se eu tenho um array 2, 4, 7, 3, 5, e eu quero testar para um valor x, por exemplo, 7. Beleza? Qual que é a ideia? Se eu quero que em todos os meus subarrays nenhum tenha soma maior do que 7, o que eu posso fazer? Eu posso começar no primeiro subarray, aí eu vou, tipo, 2. Aí 2 mais 4, 6. Enquanto a minha soma não passar de 7, eu vou adicionando caras nos meus subarrays. Então, 6. A partir do momento que essa soma vai passar de 7, que é tipo, vai chegar ao terceiro elemento, eu quebro. Então, eu crio um subarray para esse 2 e esse 4 e começo outro com 7, que é o 7. Beleza? Aí, tenta adicionar o 3. Dá certo? Não. Então, termina esse subarray e vai pro outro. 3. Tento colocar o 5. Eu consigo? Não. Então, crio outro subarray para ele. Perceba que para soma 7, eu precisei criar 4 subarrays. E na questão ele define que eu só posso usar 3 subarrays. E é por isso que eu não consigo com 7. Faz sentido, Jameson, a ideia da questão? O teste, né, é a parte mais importante. Então, para eu testar para um valor X, eu posso só ir criando os subarrays assim, de forma, né, tipo, enquanto eu consigo adicionar cada nesse subarray, eu vou adicionando, e no momento que dá merda, eu crio outro. E aí, isso faz sentido. Isso é bem intuitivo, né, que, tipo, o primeiro elemento sempre vai ter que estar em um subarray, então a gente pode adicionar o máximo possível neles. E meio que isso continua esse processo. Não precisa exatamente definir os subarrays, pode só ir pela soma deles, né? Uma forma boa de tu pensar para definir os subarrays é tu pensar o primeiro elemento do array vai ter que estar em um subarray. Então eu vou tentar colocar o máximo de caras possíveis no subarray dele, porque
colocando o máximo de caras possíveis no subarray deles, no subarray dele, eu vou ter menos caras para colocar nos outros. Então eu coloco 2, 4. Isso é um pouco guloso, né? Eu não falei de algoritmo guloso ainda, mas eu coloco o máximo de caras possíveis no array do 2 para sobrar menos caras para colocar em subarrays subsequentes. Então aqui 7. Essa é a ideia primordial do problema. Compreendes? Quer que eu code? Eu posso codar, ela é bem rápido de codar. É bem de boa. Não, né? Eu confio em você. Eu acho que tu vai sair melhor do que eu. Gente, a verdade é que eu tô com preguiça. Ah, e eu tô gripado também, então eu tenho desculpa. Então, a partir de agora eu posso explicar a ideia das questões, mas não vou codar mais nada, que eu tô com preguiça. Eu tenho que explicar pro Gemerson e pra vocês o que tava errado na J, né? Basicamente, a minha ideia tava furada. Eu defini aqui ahn, que quando eu acho um cara, eu sempre coloco ele com o menor valor possível pra ele, mas isso não é verdade. Isso é mentira. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho um array assim, né? Ah, Então imagina que o meu cai igual a 5 e eu quero testar se eu consigo colocar todas as muralhas com valor 6. 6. Tá, isso ficou um pouco. Deixa eu. Esse aqui é um 2. Ah, meu Deus do céu. Esse aqui é um 2, esse aqui é um 6. Então eu quero x igual a 6. Como eu tinha definido, seria tipo, eu pego o 4 e eu defino que eu vou somar 2 mais 2 nele, né? Ficando 6. Só que quando eu vou para esse 2, eu só vou poder somar mais 3 nele, fica 5. E aí dá merda, né? Sendo que seria bem melhor eu somar 3 nesse cara aqui, ficando 7. E aí eu somo 4 nesse. E aí os outros meio que não importa, né? Mas eu somaria, tipo, 5 nesse cara, ficando 11. E somaria 2 nesse, ficando 8. Então, para definir o quanto a gente vai somar em cada cara, não é só olhar pro cara da ponta e calcular. O que foi? Então tem que tomar cuidado com isso. Agora que eu pensei nisso, eu tô pensando em como resolver esse problema. Tem que fazer umas maracutaia aqui. Então, basicamente, quando a gente acha o primeiro cara que deu ruim, ah, aqui, 6, 4, 2, 6, 6, para um valor x igual a 6, é, a gente tem algumas opções, né? Tipo, por exemplo, ah, tipo, no, no mínimo, a gente tem que somar 2 nesse cara, né? Mas a gente também pode somar 3 ou 4, dependendo do valor de K. E aí, isso vai depender de quem tá na frente dele. Então, se esse cara aqui precisa de 4 para chegar no 6, esse cara aqui tem que estar com 3. Então, não é tão simples quanto eu tinha falado. Tem que tratar direitinho isso. Só que eu não tô conseguindo pensar como que resolve agora. Mas eu acho que é só ah, olhar para frente e ver. Deixa eu pensar. A partir da primeira posição, que dá merda, a gente vai poder olhar K posições para frente e ver o mínimo. Algo assim. Eu vou pensar um pouco e explico a resposta depois. Adição é apenas na esquerda. Não faço ideia do que tá falando, jogo. Adição é apenas na esquerda. Como assim? Da questão. Não, como assim? Que adição? Apenas na esquerda? Tá falando da J? Apenas na esquerda? Hum.
Não entendi o que tu disse. Eu acho que eu tô burro hoje, gente. Foi mal. Vou pensar um pouquinho e aí eu vai fazendo K-1 e indo pra esquerda. É o que, macho? Ah, tá. Eu acho que se eu encontrar a primeira posição à direita, que dá merda, tá, tudo bem. Burro, burro. Fui burro, gente. Sim, Jameson. Eu fui burro. Acha a primeira posição à direita que dá merda, faz de trás pra frente. E aí é só fazer exatamente isso que eu fiz aqui. Ah, droga. Não, aqui mesmo. É, aqui. Em vez de for 0 até n, de n-1 até 0, acho o índice. Faz essa merda aqui que eu fiz, só que indo até 0, né? E menos menos. E enquanto i maior ou igual a 0. E mesmo check. Eu li, calma, eu li. Sempre bom ver os problemas antes de responder, gente. Obrigado, Diogo, por me salvar. Ah, é isso, Jameson. É só pegar esse código merda que eu fiz e inverter. Em vez de ser de 0 até n, de n-1 até 0. Mais alguma questão pra gente falar? Eu tô com preguiça. Vocês querem falar de alguma questão aí, gente? Ou vamos de comes e bebes? De dormes e bebes, na verdade. De buenas, de buenas. Ah, para de gravar aqui. Coisa rápida.